Guerreiros em Debate. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que vai se preparando para a temporada 2016. O Cruzeiro que tem o seu primeiro compromisso nessa semana, compromisso amistoso, é verdade, mas o Cruzeiro vai enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo nesta quarta-feira. Fez jogo treino também contra o Vila Nova nesse domingo, foi derrotado por 2-1, nós vamos falar sobre isso também no nosso programa de hoje. E eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirodosgramados.com.br. Quero começar o nosso programa saudando a nossa audiência, tradicionalmente interagindo com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca hashtag RádioGDG no início, no meio ou no final do seu recado, não importa. Quando você fizer essa interaçãozinha aí com a gente no Twitter, vai subir aqui na nossa timeline, a gente vai ver e você vai interagir com a gente. Ou então pelo Facebook ou pelo Google Plus, a gente está sincronizando novamente, né, os nossos posts nessas redes sociais. Então a gente está fazendo só um postzinho no início do programa, anunciando a rádio, está aqui já, a Rádio GDG vai ao ar às 21 horas, com uma imagem do jogo treino de ontem, do Pisano tentando uma jogada. Você deixa o seu recado logo abaixo, participa e interage com a gente também. Por exemplo, o Samuel Lano falando que pensa que o Cruzeiro vive uma ilusão, infelizmente, quer convencer que esse ano vai. O time é novo, tem que ser realista, bem pessimista o Samuel Lana. Já o Geraldo Pinto Coelho falando que o time estava tentando jogar bola, mas não era natação, cornetando as condições do campo da Toca da Raposa. O Cruzeiro, inclusive, teve aí, então, vamos começar falando sobre isso, né? Nesse domingo, o jogo treino contra o Vila Nova foi derrotado por 2-1. O Soares, né, ex-cruzeirense, marcou os 2 gols do Vila. O Vila que está com uma equipe bastante experiente para o Campeonato Mineiro, fez alguns investimentos importantes, né? O Soares é um dos mais conhecidos, o Kerlon, né, que passou pelo Cruzeiro, depois perambulou por vários clubes periféricos pelo mundo afora, também foi anunciado pelo Vila Nova, participou do jogo treino ontem, e o Arrascaeta descontou para o Cruzeiro. Eu quero saber do meu parceiro Álvaro Júnior aqui do Guerreiro dos Gramados, sempre um prazer debater com você, Álvaro. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo treino que movimentou as redes sociais desde ontem, né? Muita gente conectando, muita gente dizendo que não dá para avaliar, e eu quero saber a sua opinião. Como é que dá para o torcedor que não esteve presente na Toca da Raposa ontem avaliar esse tropeço do Cruzeiro em jogo treino diante do Vila Nova? Boa noite, Álvaro. Boa noite, João. Boa noite, Simon. Boa noite aí o pessoal do Guerreiro dos Gramados. Boa noite a toda a nação cruzeirense ligada com a gente aí. Sempre um prazer realmente estar aqui fazendo esse programa para vocês. A China Azul sempre ligada aí, sempre dando uma forte audiência para o nosso debate. João, a sua pergunta. Como é que faz para o pessoal que não esteve na Toca da Raposa avaliar o jogo treino de ontem? Na verdade não faz, né? Não tem avaliação. É por isso que chove aquele rio de lágrimas nas nossas TLs por causa de um jogo treino, né, João? Porque acontece que não tinha ninguém lá, não se sabe as condições de campo, não dá para avaliar esse tipo de coisa no primeiro jogo, no primeiro compromisso em pré-temporada, né? Na verdade, o torcedor do Cruzeiro não está acostumado com derrota do time, não gosta de ver derrota do time em situação alguma, em circunstância alguma, e não tem frieza necessária para analisar essas situações, João. Então fica realmente complicado que o torcedor celeste aceite qualquer tipo de derrota, independente do time
que seja, né? O Cruzeiro ontem não jogou apenas contra o Vila, jogou contra as intempéries, jogou contra um campo molhado, pesado, jogadores vindo de férias, sem preparo físico adequado. Então eu até creio que por isso, João, não houve assim um esforço, né, dos jogadores para buscar um placar que lhes fosse favorável, né? Início de temporada, João, ninguém quer se machucar no primeiro jogo treino do ano. Vai daí, João. Eu acho que passa por aí. E, curiosamente, semana passada foram 2 jogos, na verdade. Né? O Cruzeiro fez aí domingo esse jogo treino contra o Vila Nova, e se não me engano foi quinta-feira que teve um coletivo, titulares contra reservas, né? E o time titular venceu por 4-0. E aí, na quinta-feira, pode ser quarta ou sexta, não me lembro, mas eu tenho a impressão que foi na quinta-feira. Havia muita euforia com a atuação do time titular, dizendo, olha, um 4-0, contundente, boa atuação, o Arrascaeta fez 2 gols, o William fez outro, o Alisson fez outro, o quarteto ofensivo novo tá bacana, tá bonito, mas veio o jogo treino contra o Vila Nova, tropeço. E no final das contas o torcedor não viu nenhum nem outro, né? Ou seja, o momento então é de ter calma, é de ter paciência e de aguardar o que vai ser o desenvolvimento do time ao longo do ano. Me preocupa, especialmente num ano em que o Cruzeiro optou por apostar num treinador que está fazendo o seu primeiro trabalho, que é o David, alguns tipos de análise que são resultadistas e imediatistas. Todo mundo lembra que em 2015 o Gilvan, ao anunciar a demissão do Marcelo Oliveira após a eliminação do Libertadores, falou no Super Esporte que por ele já teria demitido o Marcelo no tropeço para Tombense no Campeonato Mineiro. Foi a primeira derrota do Cruzeiro no ano, né? Extremamente precipitado uma análise dessa forma, né? Não acho que é por aí. E muita gente, já tem gente questionando o trabalho do David com uma derrota no jogo treino contra o Vila Nova, por exemplo. Não passa por aí, né? O Cruzeiro está treinando ainda com um time que tem a base do ano passado, sem alterações importantes, né? O Fabiano assumiu a lateral direita, hoje o Mike já treinou na lateral direita, que era a posição do Ceará, né? E o Williams acabou deixando a equipe para a formação de um quarteto ofensivo no meio campo. O Williams provavelmente está de saída aí, muita gente já até cravando a troca com o Corinthians pelo Maciel, assunto que a gente vai falar daqui a pouco. A gente está com enquete aqui para os ouvintes também no nosso Twitter, né? E sobre os temas principais que a gente vai falar no programa de hoje. Uma é sobre o que é mais importante em um jogo treino. 8% consideram até aqui que é vencer o adversário, 25% quer treinar o sistema tático, 49% quer treinar o entrosamento, 18% quer conhecer os jogadores, né, já que tem reforços chegando e por aí vai. A segunda pergunta, desculpa. Você acha que David fará um bom trabalho no Cruzeiro? 65% acham que sim, 9% estão dizendo que não e 26% dizendo que ainda não sabem. E a terceira pergunta, qual meia recém-chegado terá mais destaque no primeiro trimestre? 5% para o Bruno Nazário, 66% para o Matias Pisano, 28% para o Sanches Minho e 1% para as outras, né, dividido entre as outras opções de contratação que o Cruzeiro fez. Agora eu vou passar a bola, aliás, para o Simon Nascimento, meu parceiro aqui de Guerreiros Gramados, também é um prazer sempre debater com você, Simon, para você poder falar com a gente sobre essa perspectiva do jogo treino, né? O Cruzeiro foi derrotado pelo Vila, a gente já falou, o Arrascaeta fez o gol do Cruzeiro, terceiro gol do Arrascaeta aí nas atividades, primeiro 2 gols no treinamento contra os reservas e agora um gol contra o Vila Nova. Dá para empolgar com essas exibições do Arrascaeta até agora ou também é muito pouco para a gente poder avaliar, Simon? Boa noite. Primeiramente, boa noite, João, boa noite, Álvaro, o Chinazu que tá ligado aí. Eu acho que não só a Arrascaeta, mas todo jogo treino em si, o resultado é muito cedo para avaliar. Porque, principalmente o Cruzeiro, que agora está com o David, né, que é um treinador novo em todos os sentidos da palavra, está começando um trabalho novo, é uma comissão que não tem experiência ainda, uma nova filosofia está sendo implantada no grupo.
Então, assim, eu acho que a gente não pode empolgar e nem querer falar que é terra arrasada, porque pelo que a gente viu, né, porque a gente não tem acesso, mas viu na televisão, o comentário do pessoal é que o campo não tinha condição nenhuma de jogo, além da falta de entrosamento, apesar de ser o mesmo time do ano passado, que teve as mudanças do Fabiano, né, que eu acho que o Mike tá passando da hora de voltar a jogar bola, querer, né, voltar a ser o Mike de antes. E o Arrascaeta, sinceramente, eu não me empolgo mais com ele, porque apesar dele estar vindo uma crescente desde o final do ano passado, é um cara muito inconstante. O Luxemburgo até, né, acho que foi um dos pontos positivos dele aqui, foi ter conseguido dar essa condição física melhor para o Arrascaeta, mas ao mesmo tempo não soube colocar ele dentro de campo para ele render mais, e o que o Mano já conseguiu. Só que a gente já empolgou tanto com ele que, ainda mais no início de pré-temporada, eu prefiro esperar, porque jogo treino para mim com o Vila, lógico, perder um jogo treino ainda mais pro Vila Nova, com 2 gols do Soares, é ruim, entendeu? Mas eu acho que, pela atual situação, não é para se desesperar, é pelo contrário, eu acho que eu vejo até pelo lado positivo, porque é o que o David falou, é um espaço pra gente ver, né, o que tá errado, igual ele destacou a bola parada, os 2 gols do Vila foram de bola parada, ajustar a marcação, ver quem tá chegando, parece que o Pisani e o Sanchez Min tiver uma movimentação melhor, um aproveitamento melhor, e fazer essas mudanças. Eu acho que o Marcos Vinícius é o que deve perder a vaga nesse time titular. Eu acho que o Arrascaeta vai acabar se firmando. Eu acho que o Pisano vai ser titular desse time no lugar do Marcos Vinícius. E outra posição que eu acho que deve mudar é o Mike no lugar do Fabiano. E o Dedé, lógico, na zaga, eu acho que naturalmente ele vai voltando. Mas a principal mudança que eu vejo que tem que acontecer é a questão do Mike, porque é um lateral que, principalmente em 2014, mostrou uma qualidade assim, fora de série. Era jogador que muita gente chegou a falar em seleção e acabou se perdendo depois da janela, que ele não foi para Portugal. Então eu acho que a principal reforço que a gente pode ter principalmente a volta do Mike esse ano, porque as duas laterais eu vejo assim com um pouco de receio. Os reforços, né, do Cruzeiro também passam pela recuperação de jogadores que estavam aqui, né? O caso do Mike, outros que retornam de lesão, como o Dedé, o Alisson, né, na expectativa de uma temporada mais forte, né, com maior sequência de jogos. Enfim, há muita expectativa para esse ano, mas o momento, volto a dizer, ainda é de conhecimento, ainda é de preparação. O time não tem como, neste momento, já estar pronto, especialmente com reforços chegando. O time manteve a base do ano passado, né, nas atividades até aqui. Dentro disso, há um pouco da decepção, né, em relação ao resultado, mas não dá para avaliar a atuação de um jogo-treino debaixo de chuva sem poder ter assistido a partida. Na quarta-feira, que o Cruzeiro vai enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo, com transmissão do Esporte Interativo, a gente vai ter o primeiro contato de fato com o time nesse ano, e aí vai dar para fazer aprimorar a nossa análise, né? Eu esqueci no início do programa de deixar nosso abraço aqui também à produção, à direção do programa, o Paulo Costa e o Sidney Júnior aqui nos bastidores, colocando a gente no ar também. Deixo meu abraço, né, a galera que fica aqui nos bastidores, coordenando o programa para levar a gente ao ar também. O John Seixas está perguntando, dizendo que gostaria de saber se o Sanches Minho e o Pisano mostraram algo de positivo. O Simon estava dizendo isso aqui agora, né, dizendo que eles tiveram uma movimentação interessante no segundo tempo. Né, essa foi a avaliação do David, né, que na coletiva depois da atividade colocou isso, né, em perspectiva, dizendo que gostou muito da movimentação dos dois jogadores, destacando, né, o papel do Sanches Minho no controle de bola, né, na montagem e na transição no meio campo, e o caráter mais agudo do futebol do Pisano, né, diferenciando os jogadores que ainda são pouco conhecidos no futebol brasileiro, e dizendo que gostou bastante da movimentação dos dois na atividade. Sanches Minho e o Pisano jogaram no segundo tempo. O Cruzeiro foi derrotado por 2-1, os gols no primeiro tempo. O segundo tempo foi 0-0, debaixo de muita chuva, tanto que aos 35 minutos do segundo tempo a atividade foi encerrada. O Danilo Duarte está deixando boa noite, desejando um bom programa pra gente e dizendo que acha que esse ano o Cruzeiro vai levantar uma importante taça. É a nossa torcida também, Danilo. O Elton Fonseca dizendo que é impressionante como parte da torcida vai na onda da imprensa e começa a cornetar o time a partir de um jogo-treino.
Eu acho, né, que há nesse momento, né, uma grande preocupação com a temporada, né? O torcedor do Cruzeiro olha para 2016 pensando que 2015 foi um ano sem conquistas, né? Que não é normal na história do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, nos últimos 30 anos, quando fica uma temporada sem vencer, na temporada seguinte já conquista títulos, né? Foram 16 anos de títulos seguidos, marcas expressivas, e como 2015 não teve, né, conquistas no Cruzeiro, há uma pressão muito grande para conquistas em 2016. Dentro disso, qualquer tropeço nesse início de ano, onde o Cruzeiro vai enfrentar adversários, né, de baixa categoria, né, o primeiro desafio importante do Cruzeiro, né, na temporada vai ser o confronto contra o América no Campeonato Mineiro, né, porque o América acabou de subir para a primeira divisão. Né, depois o confronto contra o Atlético Mineiro. Desculpa, eu estou esquecendo da Primeira Liga. A gente tem a Primeira Liga aí sim para poder fazer, por exemplo, testes contra o Fluminense, que está no nosso grupo. Então, a gente vê que vai ser um primeiro semestre marcado por confrontos contra equipes do interior. Uma semana ou outra, um momento ou outro, a gente vai ter um duelo mais importante, como o duelo contra o Fluminense pela Primeira Liga. Dentro disso, o primeiro semestre vai exigir da torcida cruzeirense muita paciência para vitórias magras, eventualmente no Campeonato Mineiro, para eventuais tropeços, empates, derrotas. Eu acho que é obrigação do Cruzeiro conquistar o Campeonato Mineiro, né? É o maior clube do estado, é a força econômica fundamental do estado, com maior capacidade de investimento, etc. O Atlético Mineiro tem mantido a sua base nos últimos anos, mas a expressão do Cruzeiro no futebol nacional e mesmo no futebol estadual torna a conquista do Campeonato Mineiro uma obrigação para o Cruzeiro. Então, dentro disso, Simon, eu quero saber a sua opinião. Sobre a torcida, aliás, é uma pergunta sobre a torcida, né? É até difícil a gente falar sobre isso. Mas você vê na torcida do Cruzeiro, neste momento, você coloca aí pra gente, se você entende que a torcida está preparada para os desafios do primeiro semestre, que eventualmente vão ser saber lidar com tropeços como o tropeço desse jogo treino. Ou você acha que não, a cada tropeço que eventualmente acontecer, o David vai estar mais pressionado de nunca? Eu acho que, principalmente o segundo turno do Campeonato Brasileiro ano passado, depois da partida contra o Santos, acho que já ajuda bastante nesse processo de apoio da torcida, porque foi uma coisa muito forte a simpatia que teve da torcida do clube. Eu acho que isso vai permanecer para esse ano. A gente, lógico que ano passado tinha o Mano Menezes, que era um cara já tinha nome, né? E eu acho que o principal ponto de desconfiança da torcida hoje é justamente pelo David e o Pedrinho. Os dois não têm nenhum tipo de experiência, a não ser estágio como auxiliar técnico. Porque assim como é um grande desafio também para o Cruzeiro, é maior ainda para eles. Então eu acho que a pressão vai ser maior pelo fato do David, sim, é esse primeiro desafio na carreira dele. Porque se fosse qualquer outro treinador, acho que até o próprio Mano Menezes, o trabalho seria mais tranquilo. Mas com o David eu acho que a pressão vai ser um pouco maior, principalmente se o resultado vier, mas com atuação ruim, ou então, por exemplo, se o time tiver igual ontem, que ele falou que o time teve um bom toque de bola, estava fazendo o que ele pediu e o resultado não vier. Eu acho que, igual foi falado por um ouvinte antes, que a galera está entrando muito na pilha da imprensa. Eu acho que essa vitória, né, ontem do Atlético, né, nos Estados Unidos, eu acho que contribui demais para essa pompa que a imprensa faz e acaba pilhando sim a torcida, colocando uma pressão desnecessária da torcida em cima do time, de querer ver esse resultado logo. Mas eu acho que, igual você falou, até maio, abril, a gente vai ter que ter paciência, porque além de ser um time em formação, a gente tem que lembrar que o David é uma aposta da diretoria, é um cara que está buscando seu espaço e que parece ser muito estudioso, já provou que entende de futebol, já provou que sabe o que está fazendo, mas sinceramente, ao mesmo tempo que eu vejo que vai ter esse apoio, eu sei que tem uma parte da torcida do Cruzeiro que é mais receiosa, que vai cobrar,
se o resultado não vier, vai pedir a cabeça do David. Então eu acho que esse primeiro semestre vai ser complicado. Eu acho que vai ser basicamente como em 2013, com o Marcelo Oliveira também não tinha, né, essa aprovação da torcida, apesar de que tinha um time que já se mostrava ser um time mais redondinho, porque tinha o Everton Ribeiro, mesmo o Ricardo Goulart não sendo titular desde já, mas você tinha um Diego Souza, você tinha jogadores de nome. Mas para esse ano, sinceramente, ainda tem uma dúvida, certa dúvida de como vai ser o comportamento da torcida. Eu botei nessa fogueira para a gente poder quase que firmar um compromisso, né? Que eu entender o seguinte, né? Eu acho que o momento para o torcedor cruzeirense, isso para mim ficou muito claro, né, nas reações ao jogo treino de ontem, é entender o que significa o David ser o treinador do Cruzeiro, né? Eu não estou acompanhando a pré-temporada do Flamengo. Acho que nessa quarta-feira o Flamengo vai fazer um jogo contra o Ceará, né? Vale o troféu Asa Branca, que é uma competição que eles criaram para premiar o campeão da Copa do Nordeste, né? Ou seja, a partir desse ano, uma competição criada pelo Esporte Interativo, que é o canal que comanda e transmite a Copa Nordeste, também a Copa Verde, né, os regionais no Brasil. A Primeira Liga parece que vai ficar com a Globo mesmo. Mas esse troféu Asa Branca seria disputado, começa a ser disputado a partir desse ano, e vai envolver a disputa do campeão do Nordeste contra um clube convidado de outra região. Esse ano eles convidaram o Flamengo. E se o Flamengo perder para o Ceará, por exemplo, o Ceará quase foi rebaixado para a terceira divisão no ano passado, eu vejo que o Muricy não vai ser questionado, né? Vão falar, olha, o Flamengo está em pré-temporada, os jogadores estão chegando, o Mancoejo acabou de chegar e por aí vai, né? No Cruzeiro, tudo que acontecer que não for, né, perfeito, vai colocar o trabalho do David em questionamento. E aí cabe à torcida aumentar esse questionamento ou não. Uma torcida que no ano passado contribuiu para queimar um técnico que era bicampeão brasileiro, né, que foi com 3 meses de temporada demitido após cair na Libertadores para o campeão do torneio e depois ter perdido o Mineiro naquele lance do erro do Weber Roberto Lopes. Então, quando eu falo em compromisso, é a gente ter conhecimento e convicção que o David vai exigir paciência, que o David vai exigir principalmente confiança, né? Nenhum trabalho nasce do nada. Em 2013, o Cruzeiro empatou no Mineirão com o Guarani de Divinópolis, né? Uma grande atuação do goleiro do Guarani, vocês devem se lembrar, como eu me lembro também. Mas quem garante que o jogo contra o Vila ontem não foi marcado por muitos gols perdidos? Ninguém viu o jogo treino. Então, para mim, o momento é de confiança no trabalho do David, de aguardar e de paciência. Porque se daqui a 2 meses, 3 meses, a gente tiver que procurar um novo treinador, a temporada vai ficar muito mais complicada, né, Alvo? Certamente, João. A gente passou por isso ano passado, né? Foram 3 trocas de treinadores, né? O Marcelo começou, veio o Luxemburgo, só fez bobagem, veio o Mano, terminou o ano conseguindo, né, com o abraço da torcida, reverter aquele processo extremamente nocivo e negativo que o Luxemburgo conseguiu colocar no Cruzeiro durante aqueles 90 dias. Eu acho que, na verdade, a única coisa positiva que ficou na passagem do Luxa pelo Cruzeiro foi a questão da gente ter mantido o David aqui e ter preparado o David para seguir esse ano. Acho que você está correto na sua afirmação, né? O trabalho do David será questionado de qualquer forma, né? Se o David, mesmo que os resultados no Campeonato Mineiro sejam ótimos, um tropeço na fase mais aguda de uma competição mais importante, ainda que nem signifique eliminação, já vai ser suficiente para que todo ano seja posto em xeque, né? A gente acaba indo nessa onda que acontece por parte da imprensa mineira, no favorecimento claro, explícito, que essa parte tem em relação ao nosso rival. Mas isso também não é assunto nosso para agora. Acredito sim que o David, dentro de campo, com resultados, é que vai conseguir superar essa desconfiança inicial e até
João, essa predisposição que parte da imprensa, como disse, e parte da torcida já tem para querer pensar em substituí-lo por um treinador mais gabaritado, digamos assim. Vai ser, acho que passa por aí. As manifestações aqui no Twitter, a maioria está até dizendo que acha que foi exagerado a reação, né, o pessimismo de alguns com o jogo-treino, mas esse tipo de situação é o que frita treinador, é o que frita um grupo, é o que queima um trabalho e é o que a gente deve buscar evitar. Com o Luxemburgo houve pouquíssima paciência. O Luxemburgo não treinava o time, né? A gente pode lembrar dos grandes períodos de folga, dos treinamentos curtos, marcados no final da tarde, né, das coletivas onde ele mostrava profundo desconhecimento do adversário. Então a gente tem que ter calma para entender um pouco do perfil do David, né? Se o David mostrar desconhecimento, mostrar despreparo, eu vou passar a ser também alguém que vai dizer, olha, o Cruzeiro precisa trocar o treinador, né? Não é proibido trocar treinador, mas num primeiro momento, especialmente a diretoria do Cruzeiro, tem que ter convicção. Ela trouxe o David junto do Luxemburgo, acompanhou o trabalho do David, elogiou que ele estava na Toca da Raposa todo sábado, 9 horas da manhã, para ver jogo infantil, né, que estava muito comprometido. E se a diretoria via tanto mérito no trabalho do David, a ponto de recomendar o trabalho dele, né, para iniciar a temporada como treinador, é necessário ter paciência com isso também. O próprio assunto, a gente está debatendo isso no dia 18 de janeiro, nem começou a temporada, já mostra o quão precoce é qualquer crítica ao trabalho do David nesse momento, né? Acho que o jogo treino, portanto, é um capítulo que a gente tem pouco a dizer sobre, ninguém assistiu, ninguém viu, e é o momento agora de seguir a preparação. Quarta-feira, volta a dizer, Cruzeiro e Rio Branco, a gente vai poder avaliar um pouco melhor, e mesmo que o Cruzeiro não consiga vencer o Rio Branco, por exemplo, é entender que a temporada está começando e que o time vai se formar ao longo do ano e que um trabalho não se faz em uma semana, em 2 semanas. O Danilo Duarte está dizendo aqui também que acha que é muito cedo para conectar o time e lembra que tem muita gente com vontade de jogar e acha que aí sim isso pode atrapalhar o sucesso do time, né? O elenco cheio, né? O Cruzeiro vem fazendo a reformulação, o Marinho deve ser o próximo a deixar o clube. O Heitor Soares Moreira diz que nós precisamos de um camisa 9. Sempre que tiver campo ruim ou pesado, nós vamos sofrer. Tem que ter variação tática. O Douglas Coutinho, né, a minha memória dele era de Paranaense de camisa 9. Alguns falam, ele pode puxar pelo lado, mas as características fundamentais dele, para mim, parece inclusive o Vinícius Araújo, que é outro camisa 9. Temos um camisa 9 experiente? Não temos, né? E aí, dentro disso, pode sim ter problemas ao longo da temporada, se o Vinícius, se o Douglas não responderem. E aí o Heitor completa dizendo que está muito preocupado com o ano, que não tem nada com o jogo com o Vila, que na verdade o que preocupa ele são as dispensas e as contratações, nós não reforçamos nenhuma posição. O quadro até agora é esse, né? O Cruzeiro está treinando com a mesma equipe do ano passado, os reforços estão treinando entre os reservas. E eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que os reforços que o Cruzeiro trouxe são reforços que o Cruzeiro traz para completar o elenco. O Cruzeiro não trouxe nenhum jogador que chega e fala, olha, me dê a camisa de titular, eu serei o dono da posição. Em 2013, o Everton Ribeiro não chegou para ser dono da posição. Em 2013, o Ricardo Goulart não chegou para ser dono da posição. Eles ganharam a posição, né, e foram os destaques da campanha. Pode ser que isso aconteça com o Pisano, pode ser que isso aconteça com o Sanches Minho, pode ser que aconteça com o Rafael Nazário, pode ser que aconteça com o Rafael Silva, não sei. Com o Bruno Nazário, desculpa. Agora, o importante é que entender, e aí eu concordo com o Heitor, as contratações do Cruzeiro, as ações do Cruzeiro no mercado foram tímidas. Investimentos baratos, jogadores emprestados, a possível confirmação da troca do Williams pelo Maciel, ela coloca o Cruzeiro mais uma vez, né, com o problema da experiência, que passou 2015 falando que o elenco era inexperiente, um dos jogadores mais experientes do grupo parece que vai deixar o grupo, não está nem treinando mais, que é o Williams, para a chegada do Maciel. Dentro disso, Álvaro, eu queria até que a gente falasse um pouco sobre essa negociação. O Maciel, ele atuou ontem, né, na Florida Cup no jogo contra o Atlético Mineiro, mas ele entrou
já depois dos 35 minutos do segundo tempo, entrou de volante pelo lado direito, né, atuando numa função parecida com a do Williams, mas foi tímido, né? O jogo já estava até caminhando para os seus instantes finais. A torcida do Corinthians vê nele muito potencial, elogia a participação dele na Copa São Paulo do ano passado, fez gol contra o Fluminense do Brasileiro, foi promovido, e é um jogador que a torcida do Corinthians deposita muita esperança. Ao passo que o Williams é uma realidade. Por outro lado, muita gente está falando de problemas do Williams nos bastidores, né, de comportamento, de compromisso, e considerando a partir disso que a saída dele seria bem-vinda ao elenco, e aí a chegada do Maciel colocaria o Cruzeiro com um jogador promissor, né, brigando pela posição que antes pertencia ao Williams e buscando uma vaga também no time titular do Cruzeiro. Como é que você vê essa negociação, Alvo? Eu vejo... a gente tem que se manter um pouco dentro dessa situação, porque se a gente escuta de bastidores, o que lê de bastidores, né, essa questão que você citou de problemas extracampo e tal, a gente não tem nada disso de forma muito clara, muito explorada, né, o que normalmente não acontece, né, quando a gente tem esse tipo de situação dentro do Cruzeiro, isso toma proporções alarmantes, né? Então eu coloco um pouco o pé atrás nessa situação dos bastidores que a gente escuta. Aí eu sou obrigado a pensar pelo seguinte lado: a gente está mandando para o Corinthians um jogador que vai chegar lá para brigar por posição. Está pegando do Corinthians um jogador novo, com muito potencial, mas que não chega para brigar por posição, chega para sentar ali, ir assistindo, virar opção aqui, ser utilizado no Campeonato Mineiro, de repente na Liga, e vir conquistando espaço gradativamente. Então, olhando por esse aspecto, João, eu acho que o Cruzeiro hoje perde em qualidade de elenco, olhando por esse aspecto. Mas, né, voltando às conversas de bastidores, que realmente o Williams está desagregando, está criando um clima pesado, um clima daqueles que desmonta elenco, desfaz clima de time que quer vencer campeonato. Aí, por esse lado, a troca pode ser bem-vinda. Na verdade, eu estou ficando muito em cima do muro, eu admito, porque eu, sinceramente, não sei o que pensar, João. Eu acho que a gente pode estar ganhando, mas, ao mesmo tempo, acredito que possamos estar perdendo, João. É uma negociação difícil de avaliar, porque ela envolve questões que ultrapassam o futebol, né? Pelo menos pelo que se fala nos bastidores. Eu não sou adepto da teoria de que, olha, jogador que sai no final de semana é um descompromissado, se eu ver um jogador na balada eu vou lá brigar com ele, tem que sair do clube, ser demitido. Não acho nada disso, né? Eu acho, claro, existem excessos, né? Existem limites, né? Existe o compromisso, o jogador tem que cumprir os seus horários, o jogador ter que ser atleta, ser profissional, né? O consumo de álcool, por exemplo, impacta no rendimento esportivo. Agora, quando a gente lembra do Williams no ano passado, a temporada do Williams, né? O Williams para mim foi uma peça importante ao longo da temporada, né? Quando o Luxemburgo chega ao time, o Williams é um dos sacados. O David, quando entra no time, né? Quando assume o time lá na saída do Luxemburgo, contra a Ponte Preta, tira do banco o Williams e o William, os dois são fundamentais na vitória contra a Ponte Preta e são fundamentais na melhora do time na sequência do campeonato. Então o Williams, para mim, é pelo menos um dos 5 jogadores mais importantes do Cruzeiro em 2015. O Cabral revolucionou o Cruzeiro, o William foi o craque da companhia, e aí depois disso, né, a gente pode colocar o Williams, pode colocar o Manuel, pode colocar o Fábio, pode colocar esses atletas em um nível de igualdade, pelo menos.
Né? Como o Williams foi um jogador que o Luxemburgo sacou do time e o time recuperou com o retorno do Williams, ele ganha mais moral. Agora, se há problemas de profissionalismo, né? Se ele é um obstáculo para a diretoria, para a comissão técnica, aí a saída dele acaba sendo positiva. O Marcial, o substituto ideal, é mais um jovem, é mais um valor muito bem elogiado, muito bem referenciado, mas fica a preocupação com o elenco do Cruzeiro perdendo experiência caso o William saia. Ao menos essa é a minha opinião, quero saber também se é a opinião do Simon em relação a essa troca. Olha, João, igual você falou, o Williams ano passado, principalmente depois que o Mano chegou, ele foi muito importante. Com o Marcelo ele também atuou bem, mas o destaque dele foi com o Mano, né? O Mano tentou que ele fizesse uma função mais avançada, né? E acabou dando certo, apesar das limitações técnicas dele. Ele conseguiu, né, fazer alguns bons jogos, fez até, acho que se não me engano, 2 gols. Não lembro direito agora, mas assim, o caso da indisciplina, eu entendo que quando é uma coisa reincidente, é um caso sim do clube chegar e dar uma apanha mais forte no cara. Pelo que até o nosso parceiro de Guerreiros dos Gramados, Anderson Olivieri, colocou hoje no blog dele, né, parece que houve, né, essa reincidência, quanto por parte de indisciplina dele, quanto na cobrança da diretoria do Cruzeiro. Eu acho que é sim um bom jogador que está indo embora, mas pelo outro lado eu não conheço o futebol do Marcial, não vi nenhum jogo dele, mas pelo, né, o descontentamento da torcida do Corinthians nas redes sociais, a gente vê que é um garoto com futuro, né? Então, assim, lógico que não vai chegar agora, não vai ter a vaga titular, vai enfrentar uma concorrência muito forte, principalmente se o Cuéllar concretizar a chegada dele, que parece que está para ser concretizado. Então, assim, eu vejo assim com bons olhos, porque é um bom jogador que está chegando, né? É um jogador jovem, mas, por outro lado, além de perder experiência, o Williams é um jogador que na contenção, fazendo muita falta ou não, tomando muito cartão ou não, é um jogador que passa assim uma segurança para a equipe, porque além da experiência ele não amarela em jogo importante, sempre tem uma marcação muito forte, marca pesado. Então assim, é uma perda, mas dentro de campo. Fora de campo, eu acho que é até um bem que se faça, porque um elenco como o do Cruzeiro hoje, cheio de jogador jovem, você ter uma pessoa que influencia negativamente não é bom, igual parece que já estava ocorrendo. Não vou afirmar porque eu não sei, mas assim, no geral eu até aprovo sim a troca. Eu acho que é ter um pouco de paciência para entender, né? E isso vai ser dito ao longo do ano. O Heitor Soares Moreira aqui, desculpa, ele está dizendo que se o Williams está saindo por indisciplina, ele entende isso como a primeira falha do David, que o bom treinador traz o cara para o lado dele. Eu acho que depende de caso. Eu não estou dizendo nada em relação ao Williams, eu conheço o Williams, etc. Mas se o sujeito é alcoólatra, não tem treinador que vai tirar o jogador do alcoolismo, por exemplo. Então, o temperamento das pessoas, o treinador não tem controle sobre o temperamento das pessoas, né? Ninguém vai conseguir transformar, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho num modelo de atleta profissional, né? E aí passa um pouco pela experiência do Williams, não só no Cruzeiro, como em outros clubes, né? Se for isso, é mais uma vez na carreira do Williams, né? Que foi um jogador importante para o título brasileiro, no Flamengo em 2009, um jogador que fez boas apresentações no Internacional, mas o Internacional acabou optando pelo Newton e liberando o Williams para o Cruzeiro. Então o Williams vai pulando, né, de equipe em equipe, justamente porque vai mostrando problemas de disciplina. É a sensação que a gente vai tendo, né, quando a gente vai vendo esse tipo de explicação. E aí colocar na conta do treinador, né, não conseguir. O David sequer era treinador no ano passado, treinador romano, né, conseguir colocar o Williams, né, no ritmo, colocar uma consciência profissional, se ele não tem. E aí eu volto a dizer, não sei se é o caso, mas muita gente está dizendo que acho que é difícil. E aí eu acho que é o próprio Williams quem acaba construindo essa saída, e o Cruzeiro perde, né, o bom valor que ele porque fez uma boa temporada em 2015, perde
experiência, mas pode ganhar, por exemplo, em comprometimento do grupo, né, que é um aspecto fundamental para que a temporada possa correr bem. O Thiago Barcelos está dizendo que o time não merece calma nem complacência, que tem que ser pressionado para dar resultado desde os testes físicos. Ele acha que o pote está vazio e deixar boa impressão ajuda a encher, que no jogo treino tem que golear. Eu acho que é por aí, até pelas condições, etc. Mas eu entendo que o Cruzeiro vai ganhando confiança. Se a gente falou também que o time precisa de confiança, confiança a gente conquista. E aí, com bons resultados na temporada, o Cruzeiro vai ganhando confiança. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades aqui. Belo Horizonte em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ouro Preto, Patos de Minas, Juiz de Fora, Montes Claros, São João del Rei, São Gonçalo do Rio Abaixo, Aracaju, Goiânia e a audiência internacional representada pela cidade de Narbert, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiros dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Danilo Duarte disse que o Dedé e o Mike vão ser titulares, o Sanches Minho e o Pisano também, que o Bruno, o Marcos Vinícius, o Fabiano e o Henrique vão acabar indo para o banco, são os palpites dele para o longo do ano. E com isso ele acha que certamente teremos um melhor banco. O Heitor Soares Moreira disse que o Marcel é tão bom, será que o Tite é bobo de liberar? Lógico que é jogador para daqui a 2, 3 anos. Acho que a liberação, né, do Marcel na ótica do Corinthians passa pelo entendimento de que o Corinthians perdeu experiência, né? Existe uma outra questão aí. O Marcel é um jogador, né, que o Tite vislumbra como jogador para jogar na do Elias. O Elias deve permanecer no Corinthians. Tem proposta da China, mas já recusou e fala em permanecer. Já o Williams, a imprensa paulista, não funcionou no Cruzeiro assim, mas a imprensa paulista tem apresentado que o entendimento do Tite é de que o Williams pode herdar a função do Ralf, atualmente exercida pelo Bruno Henrique, que também não é primeiro volante. Então a carência que o Williams supriria no elenco do Corinthians justificaria a liberação do Marcel, que seria reserva do Elias e teria poucas oportunidades. Se debate, por exemplo, atualmente, se será com direitos fixados, né? Se os valores serão para que os clubes possam, ao final do contrato, adquirir os atletas. Até imagino e até torço nesse momento para que sim, né? Já que o Cruzeiro está entendendo que o Williams não serve para suas pretensões e eventualmente o Marcel poderia vingar. Mas isso é uma situação que só vamos conhecer a partir do momento que o negócio for confirmado. Álvaro, passo a bola para você agora, já deixar o seu abraço para os nossos ouvintes, já para, né, aqui o Simon está até dizendo que o Samuel Venâncio está falando que os dois devem ir com direitos econômicos fixados. Agora sim, Álvaro, já vou passar a bola para você iniciar a sua despedida, deixar o seu recado final para os nossos ouvintes, né? A gente vai se aproximando aí do nosso final, mas também, claro, fazer a sua avaliação dessa semana e desse início de preparação do Cruzeiro, se você está confiante ou não para essa temporada. Foi muito bom participar com você desse debate mais uma vez, é sempre um prazer. Deixe meu boa noite e abro espaço para sua despedida, Álvaro. Boa noite. João, foi rápido, né? Acabou rápido o programa hoje. Eu acho que fazia um bom tempo que eu não participava aqui do nosso debate e eu acho que a ansiedade era tanta que passou e eu não vi. Uma pena, fica para a próxima. Sobre o Cruzeiro 2016, olha, eu tenho expectativa, obviamente, que nós tenhamos um ano melhor do que o ano passado, né? Precisamos beliscar ao menos uma tacinha importante aí esse ano, para a gente poder matar a saudade, né? De ver o Cruzeiro campeão, enfim, quem sabe buscar no segundo semestre, lá no fim do Brasileiro, uma vaga na Libertadores via G4, enfim. Eu estou com uma expectativa boa. Eu acho que o Cruzeiro está usando critérios muito técnicos nas contratações dos jogadores, né? Apesar de
Cruzeiro não ter ido para o mercado de forma muito agressiva foi de forma inteligente, né? Buscando posições que haviam necessidade e, ao mesmo tempo, analisando essas contratações por critérios técnicos, né? A explicação do Thiago Escuro, numa entrevista que ele deu há umas 2 semanas, foi muito interessante a esse respeito. A gente pode até trazer isso como esclarecimento, de repente, para uma próxima oportunidade. Mas foi analisado os números dos jogadores, né, o scout deles, a questão dos passes que eles acertam, dos jogos que participam, enfim. Foi uma análise de critérios muito técnicos, né, e tudo avalizado, né, pelo treinador, enfim, pelo David, né, a partir do momento que foi efetivado. O David é um trabalhador, né, e isso me dá bastante esperança, né, porque ele segue muito mais a linha Mano Menezes de trabalhar do que a linha Vanderlei Luxemburgo de jogar pôquer, né, que Deus o tenha lá na China. Enfim, a minha expectativa é essa, então, de um Cruzeiro vitorioso, de um Cruzeiro que traga bons resultados. Claro que eu não acredito num Cruzeiro que vai sair ganhando tudo e levando tudo esse ano. Não. Como nós conversamos sobejamente em 2013, né? O time do Cruzeiro é um time em formação, é um time para o ano de 2017. Porém, se ele beliscar alguma coisa esse ano, a gente que não é bobo comemora. Grande abraço, João, Simon, Paulo, Sidney, grande abraço a toda a China Azul ligada aí no nosso Guerreiros em Debate. De uma próxima oportunidade estaremos aqui com muito prazer para poder levar esse debate aí a todos vocês. Boa noite. Isso aí, Álvaro, boa noite, obrigado mais uma vez. O Danilo Duarte pedindo um abraço também para Lagoa da Prata. Rodrigo Pádua dizendo que a troca Williams e Marcial só pode acontecer caso venha com passe fixado, que o Cruzeiro não pode valorizar o jogador para o Corinthians. Parece que o papo é esse aí, né? O Samuel Venâncio estaria confirmando isso aí no Twitter também. Agora eu passo a palavra para o Simon para poder se despedir também dos nossos ouvintes. Também agradecendo, Simon, a você pela sua participação. E quero agradecer aqui a você por esse debate, por contribuir pela parceria no Guerreiro dos Gramados. Dizer do prazer de construir esse programa com você também, sempre agradecendo aqui com as suas participações. E está aberto o espaço para a sua despedida e também sua observação sobre esse início e expectativa para a temporada 2016 do Cruzeiro. Boa noite, Simon. Boa noite, João. Boa noite para todo mundo. Álvaro, Sidney, Paulo. É um prazer participar de novo. A gente que estuda à noite tem uma participação bem escassa, mas na medida do possível a gente tenta participar. Sobre o Cruzeiro 2015, cara, eu não espero nada que fosse como 2013, que é um ano também de afirmação e acabou sendo o que foi. Eu acho que é como o Álvaro falou, a gente tem que pensar que é uma nova filosofia, não só dentro de campo, mas também fora de campo, que é com o Thiago Escuro, o Vicentinho, o Sérgio Rodrigues, e a gente tem que entender isso, a torcida tem que entender isso, porque esse ano o principal foco do Cruzeiro é se organizar, é reconstruir novamente, é se reestruturar novamente depois do ano passado, que foi um ano conturbadíssimo. Então, assim, as minhas expectativas são boas, porque o David, como a Aura falou, é um cara estudioso, é um cara que está buscando seu espaço, não está acomodado, né, como uns e outros jogadores de pôquer, né, por aí, está buscando agora aqui no Cruzeiro, que é a sua primeira experiência, e está buscando sim o seu espaço, porque caso não dê certo, ele tem que procurar outro clube, porque a função dele de auxiliar técnico já acabou. Então eu vejo com muito bons olhos, sim. Eu acho que do ano que vem, sim, aí eu acho que caso dê certo, né, o David permaneça, aí já é um ano que a gente pode esperar, pode cobrar, sim, por títulos, por conquistas que o Cruzeiro merece, mas esse ano eu acho que a gente pode beliscar alguma coisa sim na Copa do Brasil, principalmente, e também no Campeonato Brasileiro, mas as expectativas são boas e acho que esse ano o trabalho que vem sendo feito vai dar certo
quem sabe a gente pode colher algum fruto, sim. Prazer participar de novo com vocês e uma boa noite. Boa noite, Simon. Foi um prazer, então. Os ouvintes seguem participando com a gente aqui também. O Marcelo Frade dizendo que a troca vai ser ótima para o Cruzeiro. Se vê livre de um jogador com comportamento extracampo ruim e se reforça com um menino promissor. E para ele o grande problema é que o time está ficando torto para a esquerda. Com a vinda do Cuellar, tudo se resolve. O colombiano deve ser anunciado hoje. Tá otimista aí o Marcelo Frade para o anúncio. O Marcial, pelo que eu vi ontem, pelo menos ontem, entrou pelo lado direito. Não sei quais são as características dele, conheço muito pouco o jogador, mas realmente o Cruzeiro está precisando aí de reforço, perdendo o Williams para o lado direito, né? Especialmente ali para volante pelo lado direito. Tem o Bruno Edgar para poder fazer essa função também. As enquetes que a gente fez no Twitter, o que é mais importante em um jogo treino, 50% dizendo que é treinar o entrosamento. Você acha que David fará um bom trabalho no Cruzeiro? A grande maioria, 64%, dizendo que sim. E qual meia recém-chegado terá mais destaque no primeiro trimestre? O Pisano liderando a expectativa da galera com 66%. As menos votadas sobre o jogo treino, 9% venceu o adversário. 2%, na segunda, 9% achando que David não fará um bom trabalho. E na terceira, sobre os meios, o Bruno Nazário com 4%. Além de outro aí com 2% na parte baixa da enquete. Aos nossos avisos sobre a semana do Cruzeiro, o Sada Cruzeiro venceu o Vôlei Sul Paquetá nesse sábado por 3-1 e abriu 3 pontos de vantagem. Desculpa, abriu 6 pontos de vantagem na liderança da Superliga, vai caminhando mais uma vez para conquistar a liderança da fase classificatória. Sada Cruzeiro que essa semana pode terminar com título. Viaja para Campinas na quinta-feira às 21 horas. A nossa equipe vai enfrentar o SESI São Paulo em Campinas pela semifinal da Copa do Brasil, Copa Brasil de vôlei, no sábado. É a decisão. Então, Sada Cruzeiro e SESI São Paulo fazem a primeira semifinal. Vôlei Brasil Quirim, Campinas. E o Vôlei Sul Paquetá, adversário derrotado pelo Cruzeiro nesse final de semana, fazem a outra semifinal na quinta-feira. E aí, no sábado, tem decisão. A gente espera, na próxima segunda, anunciar mais um título do Sada Cruzeiro. Lembrando, então, dia 21 às 21 horas, Sada Cruzeiro e SESI São Paulo em Campinas, com transmissão do Sport TV. A base do Cruzeiro está participando de torneios importantes, por exemplo, a Copa Votorantim, ou a Copa Brasil de Futebol Infantil, né, a edição disputada tradicionalmente, competição tradicional disputada na cidade de Votorantim, em São Paulo. O Cruzeiro se classificou em primeiro lugar no grupo D, com excelente campanha na primeira fase, venceu os 3 jogos. O Sport foi o segundo colocado do grupo com 4 pontos, completaram Figueirense e Votorantim, que foram eliminados. Nessa semana, o Cruzeiro enfrenta o Internacional pelas quartas de final da competição. A equipe juvenil está no México disputando a Copa Chivas, um torneio também importante, torneio internacional com clubes do mundo inteiro. O Cruzeiro ainda não conseguiu vencer na competição, participou de 2 rodadas, empatou com o Monterrey na rodada de abertura por 0-0 e com o Benfica de Portugal por 2-2. Hoje também o Cruzeiro já jogou, empatou o terceiro jogo com o Dallas dos Estados Unidos em 1-1. Né? O grupo é formado por 5 equipes, Tijuana, Monterrey, Dallas e Benfica, e o Cruzeiro vai enfrentar o Tijuana buscando a vitória e uma das 2 vagas na próxima fase. No grupo A, Palmeiras, Boca Juniors, Midland da Dinamarca, Corinthians e Chivas. No grupo C, aliás, tem grupo C, estou falando besteira. Não, tem sim, Pachuca, Atlas, River Plate, Tottenham na Inglaterra e Universidade Católica. Já na Copa São Paulo, o Cruzeiro venceu o Ceará por 2-1. Nessa terça-feira, às 4 horas, vai enfrentar o Sport, né? Jogo válido pelas quartas de final da competição. O Cruzeiro pode avançar aí para enfrentar o vencedor de Corinthians e Ituano, partida também com transmissão do Sport TV e da ESPN. Já o profissional, na quarta-feira, às 19h30, com transmissão do Esporte Interativo,
enfrenta o Rio Branco em Cariacica, ou seja, semana de bastante Cruzeiro na base, semana de bastante Cruzeiro no profissional, no vôlei e com muitas notícias boas a gente espera aí para poder estar passando para vocês. Bela campanha na Copinha, bela campanha na Taça Votorantim, que o Cruzeiro consiga também na Copa Chivas a sua classificação e o título na Copa Brasil Vôlei, além de manter a liderança da Superliga. A Rádio Guerreiros, né, dos Gramados tá com programação nova, a gente está preparando novidades aí para esse ano. Em março vai ter estreia de programa novo, a gente já está avisando aí 2016, a gente vem com muito trabalho e muita novidade aqui na rádio também. Lembrando que o Guerreiros no Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade, não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, a linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Eu lembro também que o Guerreiros do Debate é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã pela manhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis gravações antigas aqui, por exemplo, a participação do Bruno Vicentinho com a gente aqui no final do ano passado. Muita coisa bacana você encontra na radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, então, deixando meu boa noite, convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força, e também para o nosso próximo debate na segunda-feira, às 21 horas. Uma boa noite e até lá, pessoal. Guerreiros em Debate.